estamos em mais uma edição do Panorama Político. E o nosso entrevistado aqui é o Bruno Patroleiro. Por que Bruno Patroleiro? Porque é minha profissão, né? Eu trabalho com uma máquina que, na verdade, se chama motoniveladora, certo? Mas os mais antigos chamam essa máquina de patrola. Exatamente. E aí, eu sou dessa turma aí. Então, aí o termo patroleiro, né? Porque como eu trabalho desde 2010 com esse equipamento, pelos 4 cantos de Rondonópolis, em obras. Mais na zona rural. Mais na zona rural, né? Implantação de MT, essas coisas. E aí as pessoas me conhecem mais como o patroleiro, certo? Não como o Bruno Martins. Ô Bruno, só uma curiosidade, como que é a vida de um patroleiro na zona rural? Você deve acordar às 4 da manhã aí, pra encarar, como que funciona assim? Seu dia a dia, só para a pessoa que está em casa entender. É uma responsabilidade muito grande, né? Hoje uma niveladora ela custa mais de R$1 milhão, então você trabalhar com um equipamento complexo desse, exige muita responsabilidade, né? Realmente a gente, no final da tarde, a gente está mais desgastado mentalmente do que são vários controles também. Fisicamente, exatamente. E aí você quer trazer também o máximo da sua eficiência, do seu trabalho, porque a finalização do trabalho de uma estrada rural, né, ela depende muito do patroleiro. É claro que é uma equipe, o patroleiro não trabalha sozinho, certo? Desde o caminhão que joga o material, desde o rolo que bate, desde o pipa que molhe, né, a patrola vem e espalha. O patroleiro, ele tem que saber aonde a água corta a estrada para não causar erosão, o levantamento de estrada, o baulamento de estrada. Então, isso é tudo responsabilidade do patroleiro em si. E você, como você me disse anteriormente, tem concentrado um trabalho muito grande, até mesmo porque você é da Secretaria de Agricultura, né? Sim. Você tem concentrado um trabalho muito grande na zona rural. Como que está a zona rural de Rondonópolis hoje, na sua visão? Não, hoje, na minha visão, ela está muito bem representada, principalmente agora, né? Nosso secretário hoje é o Ramon, ele é um geólogo, né? Isso, geólogo, um excelente profissional. Você vê que ele está ali desempenhando o máximo de um secretariado, né? Mandar um abraço para o Ramon. Eu, como funcionário da Secretaria de Agricultura, me sinto muito satisfeito em ter ele como secretário, porque pediu, ele veja, analisa e vê se dá para atender. Porque quando a gente, que é da secretaria, vai para uma determinada localidade da malha rural de Rondonópolis, arrumar uma estrada, a gente está levando um melhor transporte para a saúde, um melhor transporte escolar, certo? A van consegue trafegar com maior segurança, chega mais cedo, consequentemente, na escola. A saúde, os carros da saúde que vão atender o pessoal da zona rural, das comunidades, tem uma trafegabilidade bem melhor. Então, tudo melhora. Tudo em relação à zona rural no que se diz Secretaria de Agricultura. Eu sempre falo assim que atender a zona rural não é só estrada, né? É levar saúde, é levar educação e também assistência técnica para quem está trabalhando no campo, né? Sim, com certeza. Isso aí. E aí, eu faço uma pergunta para você. Tem uma curiosidade minha. Durante muito tempo eu vi muitas estradas rurais em Rondonópolis, fazendo divisas com municípios, tipo com Jucimeira, com Poxorel. Como que é essa situação? Como que vocês lidam com essa situação? Uma parte do município cuida, o outro cuida da outra parte, às vezes tem que fazer porque o outro não está fazendo? Sim, porque assim, hoje eu sou funcionário, certo? Eu estou pré-candidato a vereador, né? Essa questão é algo que a gente pode estar conversando se eu for eleito na Câmara, né, por votos. Mas hoje você tem um limite. Geralmente o limite de um município ele é dividido por uma ponte ou um marco, certo? Vou citar um exemplo da região do Naboreiro. A gente tem um córrego que chama Córrego do Beagarel. Ele é a divisão, né, do município de Poxorel com Rondonópolis. Então a gente tem até o limite da ponte ali para a gente arrumar. Certo? Para sobre isso daí a gente precisa de autorização, alguma coisa do tipo. Mas a gente não pode fazer isso, certo? No Naboreiro em si, do outro lado do Rio Vermelho, já é o Pontal do Areia, que é de outro município. Mas atrás do Pontal do Areia a gente tem a cascata e tem o Banco da Terra que já é daqui. Isso. E eu tenho um projeto que, se eleito, eu vou procurar correr atrás, porque é um projeto antigo, desenterrar uma ponte que liga esses dois municípios. Sem ter. Porque tem muito parente de um lado e do outro, a gente tem que dar a volta por Rondonópolis para ir para Naboreiro, se não quiser atravessar o rio a nado. E isso é muito perigoso, né? Verdade. Eu tenho reparado também, já até fugindo um pouco da esfera do município, o município inclusive asfaltou várias comunidades rurais, né? E o governo do estado, eu tenho percebido que está asfaltando a Gleba Rio Vermelho ali, o acesso, o asfalto está ali. Já vi também o asfalto ali na região
da Carimã chegando, até no Naboreiro também, eu acho que 3 pontes ali. Tá assim, mais ou menos, essa questão das estradas, dessas estradas, você tem acompanhado? Sim, no começo de tudo foi um projeto para asfaltar apenas as ruas principais dessas comunidades rurais, certo? Em se tratando de Naboreiro, o prefeito foi muito bondoso com a gente lá, a gente vive um sonho lá, porque hoje as ruas todas de Naboreiro são asfaltadas, certo? O saneário está lá, a gente tem uma água hoje tratada, uma água de qualidade, certo? Então, assim, a gente vive um sonho. Hoje, Naboreiro é um distrito, assim, que é procurado por pessoas que querem ir para lá. Valorizou muito, né? Nossa, muito, muito, muito. E pelo fato de estar 22 km de Rondonópolis só, né? E a gente já tem essa MT que já está sendo implantada também, né? Então, é muito bom, certo? Então, Três Pontes foi asfaltado também, né? O prefeito também tem um carinho muito grande por Três Pontes. Eu quero saber o motivo, a razão, as circunstâncias, se eu fui eleito, o porquê de Vila Bueno não foi asfaltado, certo? Quero dar um amparo para Vila Bueno também, porque ficou só ela sem asfaltar, certo? Mas hoje, assim, nessa região, esse projeto beneficiou demais, né? Pelo menos uma rua asfaltada, você já chega na comunidade rural, já tem uma visão diferente, já alegra a rua, certo? E tem muita gente até falando, vou morar na zona rural e vim trabalhar na cidade, né? É o que eu pretendo fazer. Aí, tá esse exemplo. Ô Bruno, eu queria te agradecer e dizer que esse espaço está sempre aberto e as suas considerações finais. Bem, a minha consideração final, pessoal, é sobre o voto consciente. Você que está em dúvida, é um direito seu. Aquele pré-candidato, procure saber dele o projeto que ele tem e não a promessa. Tem que ter projeto e não promessa. Aquele candidato que procura reeleição, reeleger, procura ver o que ele fez. É um direito seu, eleitor, procurar um advogado com o nome do vereador em mãos, saber do histórico dele, se ele tem processo, o que ele está passando, porque às vezes ele é um sanguessuga municipal e você não está sabendo. Para mim, pessoal, um vereador com um mandato de 4 anos não tem um projeto em Câmara, para mim ele não serve. Eu tenho 3 projetos, que é essa ponte, uma torre telefônica e uma ambulância. Certo? Eu poderia falar de projeto aqui muito, muito mais tempo, mas só que 1 ou 2 projetos aprovados na Câmara durante 4 anos, para mim é uma vitória. Vai ser muito bom para quem me acompanha. Então, pessoal, vote consciente, procure saber do passado do seu pré-candidato ou do seu candidato. Vote consciente, porque tem um poder muito grande. E muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. A gente volta numa próxima edição do Panorama Político.